Hoje a gente atrasou um bocado, a Vanessa está indo de Brasília a Goiânia, vai parar daqui a pouco num ponto que tem apoio internet para entrar no programa. E eu estava vindo de São Paulo. Pedimos desculpas. Nosso programa, como diz a Vanessa, começa sempre às 12h06, mas hoje estamos começando às 12h18. O nosso convidado de hoje, você já conhece ele está sempre participando com a gente, é o economista Bruno Moretti, que eu tive a honra de trabalhar com ele na liderança do PT do Senado. E o Bruno tem sempre números frescos sobre a economia, sobre o orçamento. Essa semana, Bruno, a Folha de São Paulo traz uma pesquisa de avaliação do governo Bolsonaro, mas coloca na chamada da Folha de São Paulo, ontem nós conversamos isso aqui com Alberto Carlos Almeida, dizendo o seguinte: melhora da economia freia a queda de Bolsonaro. Sinceramente, eu achei essa chamada sem pé nem cabeça. O que a gente está vendo é que Bolsonaro está numa situação de estagnação nas pesquisas. A pesquisa está parada no pé. Né? Inclusive, antes de começar a falar com o Bruno Moretti, eu quero dar aqui uma boa notícia da pesquisa que saiu hoje da Folha de São Paulo sobre o Lula, pessoal. 54% considera justo o do Lula. 42% considera injusta a libertação do Lula. Então, 54-42. O que é que eu quero chamar a atenção, Bruno Moretti? Em julho, eles fizeram uma pergunta parecida. Se era justa a condenação do Lula, prisão do Lula. Deu 54% dizendo que era justo o Lula estar preso. E justamente 42% dizendo que era injusto o Lula estar preso. Você veja que os números se invertem. Né? E se você for ver, lá tinha uma diferença de 12 pontos a favor da prisão do Lula. Agora há uma diferença de 12 pontos a favor da libertação do Lula. Houve uma movimentação de 24 pontos. Não é qualquer coisa. Então, se alguém tinha ainda dúvida do impacto da saída do presidente Lula, a libertação, está aí nos números. Né? Houve uma virada. Uma parcela do povo que estava um pouco pé atrás diz que foi justo o Lula ser colocado em liberdade e estar livre. Né? Então, eu acho que esse é um dado muito importante dessa pesquisa, o que mostra que a saída do Lula, as coisas começam a virar um pouco para o nosso lado. Mas, Bruno, vamos começar. Eu queria que você começasse falando sobre essa pesquisa do Datafolha e sobre a chamada da pesquisa do Datafolha. Você acha que, de fato, que foi a economia que freou a queda de popularidade do governo Bolsonaro? Bom, boa tarde primeiro, Lindbergh. Um abraço aí a todos e a todas. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que tem, né, os órgãos da imprensa corporativa fazem uma grande torcida, né, para que essa pauta econômica que está em curso, né, desde a gestão do Temer, sendo agora aprofundada pelo Bolsonaro, mostre resultados no Brasil, mas realmente esses resultados, sobretudo quando pensados como melhoria concreta na vida do povo, é muito difícil da gente olhar para essa melhoria, né? Assim, enxergar essa melhoria. Inclusive, a pesquisa traz um resultado muito interessante, que é a polarização, né? Então, os mais pobres têm uma avaliação realmente muito crítica da gestão atual, e isso se deve, evidentemente, a políticas que não conseguem recuperar a economia, não é? Que devem nos legar aí um crescimento esse ano de 1%, que é praticamente uma estagnação do PIB per capita, e que jogam também para 2020 um horizonte que a gente vai explorar aqui muito fraco para a economia, não há nenhum crescimento sustentado. O que a gente tem que chamar atenção desde já há uma pauta em curso, né, que alguns estão chamando aí de um sub-keynesianismo envergonhado, que é a liberação do recurso do FGTS, combinado aí a redução da taxa Selic, a liberação de alguns recursos da chamada cessão onerosa, que vão produzir algum efeito na economia.
sobretudo no último trimestre, que vai fazer um chamado carregamento estatístico para o ano que vem, mas isso não significará nenhum crescimento sustentado no segundo semestre. Você deve perder esses impactos que você lembra bem, foram muito parecidos com o da gestão Temer, né, que você faz o impacto ali pelo FGTS, mas as políticas estruturais que o governo está tomando tiram completamente o dinamismo da economia. Bruno, mas veja bem, houve um carnaval por parte da imprensa com o resultado do terceiro trimestre desse ano. O resultado indica no terceiro trimestre um crescimento de 0,6%. Em cima disso, eles estão fazendo uma onda que a economia vai recuperar, Qual a sua previsão, né? O que foram esses 0,6%? Você acha que o final do ano, desse ano, vai fechar com 1% de crescimento? Eu acho que sim, eu acho que fecha em 1%, como eu disse anteriormente, muito movido pela combinação de alguns fatores, entre eles a liberação dos saques dos recursos do FGTS e do PIS/PASEP. O problema é que essa política não se mantém. Essa política tem a ver com o que a gente tem defendido ao longo do tempo, que é um estímulo de demanda, ampliação do consumo e do investimento. Então, enquanto essa política fizer algum efeito, ela gerará alguns resultados sobre o PIB. Agora, por exemplo, quando você toma que o investimento público ano que vem está em níveis críticos, um pouco maiores do que 20 bilhões aí na lei orçamentária, no projeto de lei orçamentária anual, você repara que não há como garantir um crescimento sustentado, né? Outra questão interessante é que, sob a ótica da oferta, da produção, a indústria de transformação mostra uma absoluta falta de dinamismo, né? O resultado nesse trimestre foi muito ruim. Então, o que a gente está esperando aqui é que você consiga chegar a um crescimento de 1% esse ano, que é um crescimento que é um PIB per capita estagnado, mas muito movido, principalmente por essa questão da liberação do FGTS e da redução da Selic. O problema é que os fatores estruturais que impedem o crescimento vão continuar mantidos. Então, ano que vem, você não consegue garantir esse crescimento quando se dissiparem, né, quando forem desfeitos os efeitos dessas políticas muito pontuais, como a liberação do FGTS, porque o governo segue investindo na pauta, a nosso ver, equivocada, né, de contenção dos investimentos públicos, o que deverá levar a um aumento, né, mas a uma manutenção de um quadro de desemprego alto, associada, inclusive, a um aumento das ocupações precárias no Brasil, que impedem, por exemplo, a retomada do consumo. Então, segurando o consumo, segurando o investimento, e o setor externo também, nesses últimos dados aí das contas nacionais, a gente viu que as exportações tiveram queda, né? Então, você não terá um crescimento puxado pelas exportações, a combinação de fatores internos fracos, investimento e consumo, e gastos do governo, e a economia internacional numa situação difícil, você não terá um crescimento sustentado da economia. Tanto é assim que você deverá chegar ao fim do ano que vem com uma taxa de desemprego em torno de 11,5%, desemprego elevadíssimo, e além disso, muitos ocupados em situação precária. Bruno, será que essa pesquisa do Datafolha, será que ela pegou o impacto da subida do preço da carne, do frango? Porque se tem uma coisa que eu tenho visto aqui, inclusive eu acho que a gente tem que bater o nosso discurso. Olá! Ô, Vanessa! Olá! Olá! Olá, você está indo para onde, Vanessa? Para esse carro um pouco aí, para esse carro para fazer o programa. Olha, hoje sou eu. Hoje eu estou dando uma de Lindbergh. Eu que estou entrando aqui perto do carro. Você está indo para Goiânia fazer o quê, Vanessa? Vou trabalhar em Goiânia. Tenho compromissos lá. Gente... Vou, mas volto logo. Ó, a gente estava falando do preço da carne aqui, viu, com o Bruno Moreira. Viu, Bruno? Preço da carne, do frango, eu acho, inclusive, que a gente tem que bater nisso. Nosso discurso tem que ser em cima disso, em cima do preço do gás, em cima do preço da gasolina, do diesel. Você vê que está tendo uma ameaça de greve de caminhoneiros agora. E olha, Lindbergh, eu quero dizer o seguinte, eu compreendo essa mobilização dos caminhoneiros, porque o que tem aumentado a gasolina é uma coisa assim, semana passada era 4,30, agora está 4,60, 4,59, é um absurdo. O botijão de gás também, o diesel, essa mobilização dos caminhoneiros, os caminhoneiros estão dizendo, uma parte que apoiou o Bolsonaro, que estão sendo traídos pelo governo Bolsonaro. Traídos, né? E estão tentando puxar uma greve para o próximo dia 16. Agora, veja bem, a minha pergunta, Vanessa, ao Bruno Moretti,
é sobre a pesquisa do Datafolha, que eles colocaram aquela chamada, né? Melhora da economia, a gente não sabe que melhora é essa, melhora da economia, freia a queda do Bolsonaro. Eu estou perguntando ao Bruno se essa questão do preço da carne, se a pesquisa pegou. Porque, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a quantidade de meme que eu estou vendo, as pessoas colocando ovo no lugar do churrasco, né? Porque se a gente tem uma coisa que o povo lembra daquela época do Lula, é que tinha dinheiro para no final de semana juntar a família, comer um churrasquinho, tomar uma cerveja. Será que a pesquisa pega esse impacto, Bruno? Eu acho que ainda não pega esse impacto que realmente ele é muito real, né? Como você colocou. O IBGE publicou aí há pouco o último dado de inflação, o IPCA, e chama muita atenção, né, que os dois dos itens que mais implicaram aí aumento do índice de preço são justamente a proteína animal, né, a carne e os combustíveis, né? Então tem muito a ver, no segundo caso, combustíveis, com a política de preço da Petrobras, uma política maluca de paridade de preço de importação, mas a Petrobras não importa o combustível, a Petrobras ela produz a custos baixíssimos aqui, bastaria ela usar os seus custos baixos para garantir um combustível mais baixo para o povo brasileiro. E no caso de alimentos, né, a mensagem do governo é que não tem muito o que fazer a não ser esperar a virada do ano, embora ele mesmo diga que os preços não voltarão para os patamares anteriores. Então, esse impacto eu acho que vai se ampliar ao longo do tempo e nas próximas pesquisas, sim, a gente vai conseguir entender o descontentamento. Isso, inclusive, somando-se aí ao alto desemprego, às ocupações precárias, aos baixos rendimentos aí no mercado de trabalho, é mais um fator para impedir a retomada da economia via consumo, né? O consumo é mais de cerca de 2/3 aí do PIB brasileiro é feito de consumo, e o impacto dos altos preços dos alimentos para o ano que vem certamente é mais um fator a travar o consumo. Olha, Bruno, mas eu quero saber o seguinte, você acha que esse aumento de preços, porque apesar de ser duas questões assim muito pontuais, né, alimentos e combustíveis, mas são duas questões, na minha opinião, que mais pegam a opinião pública, a população, porque elas afetam, é isso que o Lindbergh está dizendo, é o botijão de gás, não é, que aumenta assim, é um custo exageradíssimo, não é? E a alimentação. Você acha que... Vanessa, desculpe interromper. Vai aumentar a inflação ou não? Desculpe interromper, Vanessa. Você sabe quantos aumentos houve de botijão de gás em 8 anos do Lula? Um aumento. 0. Porque era a preocupação do Lula. Lula sabia que isso tinha impacto. Isso aí era nada. É uma decisão política. Entendeu? Mas desculpa, Vanessa, eu te interrompi. Não, eu só queria saber o seguinte, Bruno, se você acha que tem a possibilidade disso afetar a curto ou médio prazo a inflação. Mas não, a inflação está lá embaixo, Vanessa, porque nós estamos numa situação de estagnação econômica. É claro que vai impactar, mas está tão baixo, né, Bruno? Mas desculpa, fala aí, Bruno. Não, perfeito, é isso, né? Quando você olha para a média da inflação, né, o índice de preço é uma média de vários produtos. Então, como bem falou Lindbergh, como você tem uma situação de uma economia, nós temos uma retomada econômica mais lenta da nossa história por essa política, por uma combinação de fatores, entre eles essa política de austeridade fiscal, os juros, né, que o Banco Central segurou até bem pouco tempo, sem nenhuma necessidade de segurar, isso faz com que a inflação não vá muito para cima por conta da situação econômica do país. Mas quando você pega esse último índice de preço, você já vê que o que variou 0,5, já é o impacto desses itens. E esses itens, como vocês colocaram, contam muito, né? Sobretudo ali no orçamento popular, né? Das famílias, das classes mais baixas. Então, de fato, ainda que na média você não veja assim um grande impacto sobre o índice de preço, né? Já há uma expectativa, inclusive, de alta do índice de preço ano que vem por conta desses itens que vão continuar elevados. Eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte, no caso do combustível, como inventaram essa fórmula maluca que você traz toda a vulnerabilidade, toda a volatilidade externa, a variação do câmbio para o preço do combustível, não precisava ser assim, porque a gente produz combustível dentro do país, o que acontece? Com esse câmbio como está, né, inclusive pelos desacertos do governo, a perspectiva é de aumentar o preço, porque o câmbio fica volátil, fica subindo, então com isso os preços devem se manter elevados e voláteis.
voláteis, variando o tempo inteiro, porque a volatilidade é tão grave, né, quanto os altos preços. Então, eu acho sim que haverá impacto, embora na média o índice de preço tende a ficar comportado, mas muito mais pela estagnação ou pelo baixíssimo crescimento da economia brasileira. E isso é importante, viu, Lindbergh? Isso porque, na minha opinião, né, eu acho que esse fator a gente tem que destacar, porque não é uma inflação baixa, porque o custo de vida está barato, não é inflação baixa por conta disso, não é? Porque os elementos que a população usa no dia a dia, a gente está vendo esse preço aumentar cada vez mais. Agora, Bruno, voltando aí que o Lindbergh falou, aquela manchete da pesquisa Datafolha dizendo que a economia começa a se recuperar. Você tem essa percepção também, diante de toda essa política de austeridade do governo? Você acha que já começa a haver uma recuperação, como diz a mídia, não é só um jornal, mas todos... A tua internet começa a falhar, Vanessa. Há uma recuperação da economia? A tua internet começa a falhar. Eu faria uma proposta a você, se tiver uma cidade com internet boa, você parar. Falhando. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Não, então foi o que a gente colocou aqui no começo do programa. Inevitavelmente, a economia... Vou andar mais um pouco, assim. Pode ir, Bruno. Perfeito. Não, a economia brasileira, ela provavelmente vai acabar esse ano com um crescimento em torno de 1%, que é praticamente um PIB per capita estagnado, né? E para o ano que vem, você terá algum efeito, inclusive, de carregamento estatístico, porque como você vinha, inclusive, de taxas de crescimento muito baixas, você gerará algum efeito estatístico ano que vem, e a liberação aí dos saques do FGTS, do PIS/PASEP, de fato, vão produzir algum efeito entre o quarto trimestre e o primeiro do ano que vem, mas assim, a gente não vê um dinamismo estrutural, né? A gente observa o seguinte: o consumo das famílias seguirá em baixa por conta, ou com um crescimento muito fraco, né, por conta do alto desemprego, por conta, inclusive, dessa questão do preço dos alimentos. Os investimentos públicos estão num nível baixíssimo por conta da política de austeridade, e o setor externo não ajuda, né, o setor externo não aponta para nenhuma recuperação. Então, ainda que você possa conseguir, né, números ano que vem em torno de 2,5%, é importante a gente entender o seguinte: metade desse PIB é carregamento estatístico de 2019, não há um efeito real, e a perspectiva ano que vem é da gente terminar o ano com um desemprego entre 11% e 11,5% e com ocupações precárias, né? Inclusive, há pouco saiu um relatório mostrando o impacto, né? A gente gera pouquíssimas ocupações formais e, entre elas, o peso do trabalho intermitente é crescente, quer dizer, um trabalho que remunera mal, sem direitos. Eu vi sobre isso que, nesse ano de 2018, 27% das vagas criadas foram de trabalho intermitente. É importante explicar o que é o trabalho intermitente. Isso passou naquela reforma trabalhista. O trabalhador é contratado por horas. Pode ser 20 horas, 15 horas, 10 horas. Pode ser 2 horas uma semana, 5 horas a outra. Ele não é obrigado, perde o direito obrigatório do salário mínimo. E tem um problema, pessoal. Esse cara que trabalha 12 horas por mês, ele não vai contribuir para a Previdência. Ele não vai conseguir se aposentar. A gente está indo no caminho do Chile mesmo, hein? A gente está indo numa situação... Então, esse é um dado importante. Deixa eu te falar uma coisa. Você conhece um economista da UFRJ chamado Eduardo Costa Pinto. Esse cara fala sobre política econômica, estuda economia política. Economia política é aquele ramo dentro da economia que você analisa as decisões econômicas e os impactos nas classes sociais, entre os trabalhadores, na burguesia e entre as frações de classe. Quem ganha, quem perde, o que acontece. Ele fez um levantamento muito interessante, você falando da taxa de lucro das 920 maiores empresas, né? E ele pega desde 2012, quando você tinha uma taxa de lucro de algo de 6, aí vai caindo um pouco para 4, 2013, 14, 2015 na recessão, o ano mais pesado, crescimento negativo, e, Bruno, a partir de 2016 já dá um salto.
já tem uma taxa de lucro, as maiores empresas, de 5 pontos. E chega a 2018 com a taxa de lucro de mais de 11 pontos. Mais de 11 pontos. Numa situação de estagnação econômica. Primeiro, isso mostra o quê? Que o golpe que aconteceu no Brasil foi um golpe dado, um golpe de classe, né? Um golpe dado para aumentar a taxa de lucro dessas grandes empresas. Em cima de quem? Em cima dos trabalhadores. Fizeram isso como? Com a reforma trabalhista, que não é só aquela, porque continua uma reforma trabalhista permanente. Eles estão fazendo uma reforma trabalhista permanente, cada ano tem coisa nova, tem a nova aí. O fato é o seguinte, é que houve uma queda salarial muito grande, perda de direitos e queda salarial. Então você veja a loucura, Bruno. No momento de estagnação econômica, você consegue... Tem um barulheiro aí grande, tem escrito no papel aí. No momento de estagnação econômica, você conseguir aumentar a taxa de lucro das 920 maiores empresas. Então, aqui é tudo em cima do trabalhador. A outra coisa que está acontecendo, na hipótese dele, é que aumenta a concentração e centralização. Quem deve estar perdendo muito são as pequenas e médias empresas, que devem estar fechando. Né? Então, é isso que está acontecendo. Eu acho que esses números mostram tudo, explicam tudo. Explicam a prisão da Dilma, explicam a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, e mostra que a elite empresarial brasileira, que a burguesia aqui brasileira, está completamente fechada com o governo Bolsonaro por isso. Né? Porque eles estão recompondo as taxas de lucro superior, Bruno, ao período de crescimento econômico que a gente estava tendo lá atrás no governo Lula. Então, esse dado eu fiz questão de apresentar aqui, inclusive quero entrevistar esse professor Eduardo Costa Pinto, mas é impressionante que explica o golpe e explica também o alinhamento desses setores empresariais com o governo Bolsonaro. Exatamente. Outros dados, né, convergem para isso. Por exemplo, quando você pergunta, olha, está havendo uma recuperação que mude a dinâmica da economia, quando a gente olha, por exemplo, para o rendimento médio real recebido pelos trabalhadores, ele ainda é mais baixo, por exemplo, do que os valores de 5, 6 anos atrás, né? Então, assim, não há aumento da renda do trabalhador, não há aumento dos salários, fundamentalmente por quê? Porque as ocupações são informais, ou as ocupações formais, em boa medida, como a gente já falou aqui, são fruto de vínculos muito precários, como o trabalho intermitente, até o trabalho parcial, né? Por outro lado, quando você pega alguns setores que estão crescendo, por exemplo, a gente ainda não falou aqui, no caso do PIB, teve grande destaque o seguinte, a indústria de transformação, que essa assim gera os chamados encadeamentos para frente e para trás, né, encomendas na indústria nacional, essa caiu. A indústria que cresceu muito no último dado das contas nacionais foi a extrativa, e aí, por exemplo, tem o efeito do petróleo, né? O que está acontecendo no caso do petróleo? É um setor que está fazendo encomendas ao exterior, né? A exploração, por exemplo, você pegar um caso como o da Shell, é curioso isso, porque você conhece bem aqui o nosso especialista Paulo César Lima, ele tem colocado, né, ele fez um estudo aqui mostrando o seguinte, ela explora os postos mais produtivos do pré-sal e ela deu prejuízo contábil no último exercício, por quê? Por conta daquelas deduções, né, de imposto de renda. Então, são setores, inclusive, que não estão revertendo o uso, né, esse é um crescimento que é um ciclo extrativo, né, tipicamente colonial, quer dizer, que você vem, explora petróleo, exporta a maior parte do petróleo e não paga tributos, entende? Então, na verdade... Não paga tributo, não desenvolve a indústria, porque a gente não desenvolve a indústria. Aqui, Bruno Moretti, acabou a indústria naval do Rio. Sim. Na época do Fernando Henrique Cardoso tinha acabado, o Lula veio. Você tinha aqui o estaleiro Mauá, 6 mil trabalhadores, não tem mais nada. Eles acabaram. Exatamente. E você está vendo, eu participei desse embate, é aquela história daquela medida provisória de um trilhão, né? Isso, exatamente. Porque eles conseguiram fazer uma coisa, pessoal, mexer completamente na legislação, e praticamente eles não pagam mais impostos, que era o mínimo que ele tem que fazer. O correto era trazer o quê? Explorar petróleo e ter que industrializar aqui. Eles mataram com isso, mas deixaram de pagar mesmo. A situação dos estados, olha,
Esses governadores comeram bola, a gente tentou alertar, né, Bruno Moretti? Você fez um trabalho brilhante. Ligando para os governadores, vocês vão perder a arrecadação e perder os municípios também. Aquele foi um escândalo. Se tem um crime, eu vi muitos crimes nesse Senado Federal aí, mas esse crime das petroleiras, feito ali de última hora no governo do Temer, conduzido ali por Fernando Bezerra, esse é um crime que um dia merece ser investigado na história, que é um crime de traição nacional. Muita gente ganhou dinheiro com essa coisa aí. Isso sim é um assalto que aconteceu no país. E aí é curioso isso, né? Então, quando a gente olha então, para esse dado das contas, você vê que a indústria de transformação, que geraria empregos de maior qualidade, segue caindo. A indústria extrativa, dentro da qual está aí o setor de óleo e gás, subiu 12%. Então, para dialogar com o estudo que você colocou, é um setor que não só emprega pouco, porque faz encomendas no exterior, né? Não paga tributos, ou seja, não transforma essa atividade econômica em políticas sociais, em investimentos, né? E aí você tem um ajuste fiscal que, por um lado, abre mão de receitas desses setores e, por outro, cada vez mais aperta as despesas primárias, que são aquelas despesas aí das políticas sociais de saúde, educação, assistência, né, a reforma da Previdência, os próprios investimentos públicos. Então, realmente, numa ponta, você tem a precarização do trabalho e a manutenção de uma taxa de desemprego elevada, porque é isso que, no fim das contas, garante o barateamento do custo da mão de obra e, por conseguinte, o aumento da taxa de lucro. E, na outra ponta, você tem um regime fiscal completamente regressivo, né, que não tributa esses setores aí que estão ganhando muito dinheiro e gerando, como a gente vê, pouquíssimas ocupações. Não por acaso, o nosso desemprego é na casa dos 2 dígitos e assim permanecerá até 2020, 2021, né, pelo menos. Ô Bruno, deixa eu repetir aqui, porque tem muita gente que entra no programa depois, eu falei no começo. Eu queria comunicar a vocês que estão entrando agora no programa, que hoje, para mim, tem uma notícia muito importante na pesquisa do Datafolha. Não é pequena a importância disso. 54% dos brasileiros consideram que foi justa a libertação do Lula, contra 42% que dizem que foi injusta. Volto a falar, Bruno Moretti, que em julho do ano passado, desse ano, teve a mesma pesquisa e os números eram invertidos. 54% diziam que a prisão era justa e 42% diziam que era injusta. Era uma diferença de 12 pontos contra Lula, agora virou de 12 a favor. É uma mudança de 24 pontos. Isso significa, eu quero ver quando fizerem pesquisa mais sobre o Lula, é que melhora a força do Lula. Lula claramente teve, depois que saiu da prisão, mexeu com a população. Essa é a leitura que eu tenho desse processo. Mas a gente está aqui conversando com Bruno Moretti, que é economista. Falei já aqui que tive a honra de trabalhar com ele no Senado Federal. A gente lutava muito aí, né, Bruno, nessas causas do debate econômico. Bruno Moretti, esses neoliberais, eles, quando falam de crescimento econômico, têm mania de falar pelo lado da oferta. Eles dizem o seguinte, pelo lado das empresas. Olha, nós vamos fazer reforma trabalhista. Aí os empresários vão ficar confiantes e vão investir. Vamos fazer a emenda constitucional 95, eles vão ficar confiantes e vão investir. Vamos fazer a reforma da Previdência. Eles repetem esse discurso. E todo mundo sabe que para a pessoa, para o empresário investir, tem que ter gente querendo comprar. Nós temos que ir pelo lado da demanda. Você sabe que o Krugman, ele diz, não sei se é o Krugman ou Joseph Stiglitz, que ele fala dessa história que é a fadinha da confiança. Né? Você sabe se é o Krugman ou o Stiglitz? É o Krugman, acho que é o Krugman. É o Krugman, né? E ele diz que isso é uma invenção, uma fadinha da confiança, como se o empresário fosse investir apenas porque está confiante. Ele investe quando você tem demanda. Pelo lado da demanda, são 4 itens centrais. Exportação e importação, que é um pequeno, 3%, 4%, e apesar do dólar estar lá em cima,
a exportação nossa está baixa, né? Você tem um investimento. O investimento, nós estamos no menor investimento nos últimos 50 anos. Primeiro, tem uma política de austeridade fiscal, essa emenda constitucional 95. Não existe em canto nenhum do mundo, né, que corta investimentos, e você tem uma Petrobras que não investe mais, uma Eletrobras que não investe mais, né? Então, o investimento lá embaixo. O outro ponto são gastos do governo, o consumo do governo. Foi algo em torno de 17%, 18%. Também está lá embaixo, porque as pessoas têm que entender que quando o governo gasta mais, por exemplo, tem um estudo do IPEC que fala 1% a mais de investimento em saúde significa 1,8% a mais em crescimento econômico. Só que o inverso também é verdadeiro, pessoal. Quando a gente corta recursos, a gente deprime a economia. Então, essa política de austeridade fiscal, a gente está cada vez mais fazendo ajuste fiscal, e a economia piorando, a dívida piorando. A relação dívida-PIB só melhora com o crescimento econômico. O Lula pegou a relação dívida-PIB de 60%, chegou a 34% com a Dilma. Agora, com essa política de austeridade, só sobe. Está em quanto a dívida líquida agora, Bruno? Acho que a dívida líquida está em 60. A dívida bruta está em 80 já, né? A bruta está em 80. Eu não gosto do conceito a líquida tá bruta. Eu prefiro trabalhar com a dívida líquida, porque da dívida... Para tirar as reservas, né? A gente está colocando as reservas e o dinheiro está no BNDES, que é, na verdade, uma segurança. Quem usava muito esse critério de dívida bruta era direitos liberais, para dizer que a nossa dívida estava crescendo. Mas o conceito de dívida bruta, você está lá dentro de todas as reservas brasileiras de 370 bi. Ou seja, não é mais dívida, aquilo é uma segurança. Eu preferia sempre trabalhar com esse conceito de dívida líquida. Mas veja bem, você falou num ponto que é central. Pelo lado da demanda, 2/3, 60 e tantos por cento, consumo das famílias, né? Aí você mostra que, claro, quando ele libera o FGTS, dá uma subidazinha, né? O problema, Bruno, é que eu vi um estudo agora na Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, uma matéria na Folha de São Paulo, que a queda do rendimento nas aposentadorias, pensões, eles juntaram tudo. Pode chegar a 40%. É isso. Isso é algo muito forte, que na minha avaliação pode deprimir mais ainda o consumo das famílias. Eu vi um estudo que você deve saber melhor do que eu, em que boa parte dos municípios brasileiros, o maior dinheiro que chega nos municípios, justamente o dinheiro das aposentadorias, dos benefícios. Então, você não acha que essa questão da reforma da Previdência vai deprimir mais esse consumo das famílias? Eu tenho convicção. Nós temos aqui alguns levantamentos nossos mostrando exatamente esse número que você falou. Mais ou menos a redução será de 40% no valor dos benefícios do regime geral, né? Veja que quando a propaganda oficial fala em privilégios, o benefício médio do regime geral hoje, antes das regras da reforma da Previdência, era de R$ 1.300. Então, o que você vai fazer é convergir isso para algo em torno do salário mínimo e, portanto, você vai ter uma queda aí de 30%, 40% nesses valores. E lembrando o seguinte, não há regra de transição na reforma da Previdência para a fórmula de cálculo dos valores. Significa que a redução é imediata, né? Imediata. E isso, sem dúvida, é mais um fator. Se você pega as duas grandes rendas que ajudam, né, o consumo popular, digamos assim, é claro, é a renda do trabalho, que não consegue subir diante de um mercado de trabalho com um forte desemprego e elevada precarização, e do outro lado são as rendas, as chamadas transferências governamentais. 800 mil famílias foram excluídas do Bolsa Família recentemente, e as rendas... 800 mil famílias em 4 meses, 5 meses, e por outro lado, como você está bem colocando, a renda da Previdência deverá ter uma redução em torno aí de 40%. Né? Quando você soma aquelas políticas sociais que não são
transferências de renda, mas são salário indireto e que, portanto, impactam muito aí a vida concreta das pessoas, como saúde e educação. No caso da saúde, por exemplo, o congelamento dos valores mínimos obrigatórios da União para o ano que vem tira 8 bilhões do SUS, entende? Então, combinando todos esses efeitos, realmente o que a gente tem é uma perspectiva de manter a desigualdade muito elevada e, do ponto de vista econômico, um consumo das famílias que não vai conseguir reagir estruturalmente, né? E quando você olha que tão pouco investimento fará, você tem cerca de 20 bilhões, aí um pouquinho mais agora previsto para investimentos públicos ano que vem, uma Petrobras que cada vez investe menos e abre mão de setores estratégicos, realmente não há vetores para garantir o crescimento sustentado. Você vai ter algum efeito estatístico dessa política do FGTS que vai se desfazer ao longo do ano que vem, certamente. Entendi, Bruno. Bruno, me diga uma coisa. E essa nova reforma trabalhista que eles estão querendo aprovar, você pode explicar para a gente aí qual é a essência dela? Essa reforma trabalhista vai muito na linha que você colocou de redução dos custos do trabalho, aumentando a taxa de lucro dos empresários. Na verdade, ela prevê, não é uma medida provisória, portanto tem vigência imediata, claro que vai ser apreciada pelo Congresso Nacional, e ela reduz... É a carteira verde e amarela. A carteira verde e amarela, ela na prática ela faz o que? Olha, se os empresários contratarem jovens, ele vai ser desonerado do ponto de vista previdenciário e de algumas outras questões, como redução do FGTS. Ou seja, reduz o custo, né, do empregador naquela aposta novamente que a gente aumenta o emprego caso reduza o custo do trabalho. A gente já sabe que num horizonte de baixa demanda, né, de baixo crescimento da demanda, essa relação não é verdadeira. Então, o que você vai fazer novamente é apostar na redução do custo do trabalho, ou seja, uma nova reforma trabalhista retirando direitos. E agora, o mais grave disso tudo é que a compensação para os cofres públicos dessa desoneração dos empresários será feita pelo próprio desempregado, porque o seguro-desemprego passará a ser taxado, né? O que muita gente está colocando como um imposto sobre grandes pobrezas. Então, essa é a síntese, é uma continuidade dessa agenda de aposta na retirada de direitos para gerar empregos, que a gente já viu que dá errado. Hoje, na imprensa, inclusive, tem o Instituto Fiscal Independente do Senado Federal, sim, inclusive o seu presidente, Felipe Salto, falando que o governo vai arrecadar mais. Exatamente. Na verdade, nesse programa aí, o governo vai ter um saldo positivo, que vai estar taxando, um saldo fiscal que vai estar taxando desempregados. Ô, Bruno, você está aí no parlamento, nós estamos chegando ao final do ano. Ainda tem alguma maldade para ser votada esse ano aí contra o povo? Não, acho que nós temos uma série de questões aqui que exigem muita atenção, né? Hoje, por exemplo, a gente conseguiu, na Comissão de Constituição e Justiça no Senado, segurar a votação da tal da PEC da emergência fiscal. Essa PEC ela é um aprofundamento dessas políticas de austeridade. Na prática, ela faz o seguinte, olha, para garantir o ajuste ao teto de gasto, o governo pode passar a reduzir despesas obrigatórias, despesas de pessoal, fica proibido de aumentar o salário mínimo em termos reais, de aumentar o Bolsa Família em termos reais, de aumentar o Minha Casa Minha Vida. Então, a gente conseguiu aí aprovar audiências públicas para o início do ano, e esse é o período, então, que a gente tem para debater os efeitos do aprofundamento da austeridade, né? Nesse caso eles fizeram a emenda constitucional, disseram que era do teto dos gastos, aí não está dando mais, eles estão agora cavando o piso. Exatamente. Isso. Exatamente. 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 Os pisos que estavam garantidos. Você foi prefeito, conhece muito bem essa realidade, está autorizando, no caso das finanças estaduais e municipais, por exemplo, um corte, mas também para a União, né, um corte de até 25% na jornada e no salário dos servidores. Você imagina o que é você retirar 25% da jornada de trabalho de saúde, educação, o impacto que isso terá sobre os serviços públicos no meio de uma crise dessa é fatal. Outro projeto aí que eu chamo a atenção é o projeto do senador José Serra, que ainda está em discussão nas comissões no Senado, que na prática possibilitaria ao governo não usar o modelo de partilha para a exploração do pré-sal. É mais uma agenda aí de interesse das petroleiras que querem usar o modelo da concessão, né?
Isso o Julian Assange, no Wikileaks, já divulgava as comunicações de Serra com a embaixada norte-americana e com representantes das grandes petroleiras. Eu queria, Bruno, para encerrar, dizer o seguinte: tem a possibilidade de uma greve de caminhoneiros agora no dia 16. Eu, pelo menos, vi várias matérias circulando sobre isso. Quando houve aquela greve dos caminhoneiros, a gente teve uma atuação aí muito firme, propondo saídas concretas. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, explicasse um pouco sobre isso, porque aqui tem muitas questões que estão em jogo, principalmente essa maluquice em relação a atrelar o preço da gasolina a preços internacionais, quando a gente produz, explora petróleo, pré-sal, com um custo relativamente barato, né? Eu queria que você acabasse o programa falando sobre isso. Claro. É um barulho muito grande aí, não pode fazer. Tem como reduzir, pessoal? Reduzir. O ponto, hoje a gente está um pouco improvisado aqui, desculpem o barulho. Aqui a questão, novamente, são os riscos, conforme na greve dos caminhoneiros anterior, né, de explosão do preço dos combustíveis, porque, na verdade, a política da Petrobras foi mantida e até alterada em alguns pontos para pior, no caso do gás, da gasolina e do diesel, e como você colocou, a Petrobras forma os seus preços hoje da seguinte maneira: ela faz como se ela fosse uma importadora, então ela pega o preço internacional e acrescenta a esse preço internacional taxas de questões logísticas, margem de risco. Então, muitas vezes, o preço dela está mais alto que o preço lá de fora. Então, não é uma política de paridade de importação. A política que, na verdade, muitas vezes leva preços, sobretudo no diesel, mais altos que os lá de fora, né? E essa política, quando o barril do petróleo e o câmbio estão muito altos, que é o momento agora no caso do câmbio, o risco de elevação dos preços fica ainda maior. Novamente, é uma política de transferência de renda para os acionistas privados da Petrobras, na Bolsa de Nova York, que prejudica muito a população. E a gente tem alternativas concretas, que é usar os custos internos da Petrobras, que são muito baixos, né? Já se estimou aí, por exemplo, no diesel, que a Petrobras tinha margem superior a 100%, e, portanto, era possível você moderar os preços sem nenhum impacto sobre a Petrobras, sobre as contas da Petrobras. E o que é pior, né? O que está despontando aí para o ano que vem, é que a Petrobras está avançando na agenda de privatização da metade da sua capacidade de refino, e como a Petrobras é muito competitiva e é uma empresa integrada, só ela é capaz de, por exemplo, em alguns momentos de maior volatilidade, manter esses preços mais ou menos estáveis. Então, você vai vender, né, muitas vezes para importadores, então eles vão viver mesmo desse preço de importação, da paridade do preço de importação. São 8 refinarias que estão sendo privatizadas, por exemplo, todas as do Norte e Nordeste, o que levaria a um aumento dos preços ainda maior, né? Bruno, muito obrigado, Bruno. Um abraço aí, viu? Ok, um abraço. Te agradeço muito, valeu. Um abraço, valeu. Acho que eu tô no ar, né? Já comeu? Já comeu? Bora, então? Não, pode ir, tá? Obrigado. Ele tá chegando no finalzinho mesmo. Hã?